informação que se vai tornando redundante. Essa informação começa a pesar um pouco no tamanho dos fecheiros, o que faz com que esses fecheiros se tornem maiores, se tornem mais lentos e dificulta-nos o trabalho no final. Daí que, de vez em quando, convém fazer uma limpeza ao fecheiro para o tornar mais leve, para nos tornar mais fácil o nosso trabalho e também para ocupar menos espaço no nosso disco. Para isso usamos um comando que serve para purgar, entre aspas, o nosso fecheiro, eliminando da base de dados desse mesmo fecheiro entidades que não estão a ser utilizadas, quer sejam blocos, por exemplo, que a gente entretanto inseriu no desenho e apagou, mas continuam na base de dados do fecheiro. Portanto, se eu fizer um insert block, por exemplo, esses blocos que estão na base de dados aparecem-me aqui todos. Pode haver aqui montes deles que não estejam a ser utilizados, portanto eu posso eliminá-los. Podem haver também layers que já não têm entidades inseridas nesses layers, portanto eles estão aqui a mais, estilos de cotagem, etc. E então o que é que nós temos que fazer? Temos que escrever na linha de comandos o comando purge, P-U-R-G-E, purge, e ele vai nos abrir esta caixa de diálogo. Nesta caixa de diálogo nós podemos visualizar nesta listagem todos os blocos, cotagens, estilos de cotagem, entidades que estão, portanto, de certo modo ligadas com este fecheiro, mas que deixaram de ser utilizadas neste fecheiro e como tal podem ser retiradas da base de dados, tornando o fecheiro mais leve. E também podemos ver uma listagem das entidades que fazem parte do fecheiro, fazem parte da base de dados do fecheiro, mas que não podem ser apagadas porque estão precisamente a ser utilizadas. Por exemplo, vamos cá ver, tenho aqui um chuveiro com 800 milímetros que está a ser utilizado no desenho, eu não posso apagá-lo da base de dados, caso contrário ele deixa de existir no desenho. Portanto, aquilo que eu pretendo é, na realidade, selecionar quais são os itens que eu quero limpar. Eu posso ativar aqui esta opção, Confirm each item to be purged, ou seja, quando eu clicar aqui em Purge All, ele vai-me perguntar um a um se eu quero realmente limpar aquela entidade da base de dados. Se o nosso objetivo é limpar tudo de uma vez, convém desativar esta opção, pronto, para ele fazer logo tudo muito rapidamente. Caso nós pretendemos fazer a confirmação caso a caso se realmente queremos apagar essa entidade ou não queremos, então sim, fazemos Confirm each item to be purged e então ele vai nos perguntar caso a caso, portanto, entidade a entidade, se eu quero ou não eliminar essa entidade do desenho. Depois também temos situações que no meu caso aqui não aparecem, que não tem situações dessas no desenho, mas por vezes podemos ter blocos dentro de blocos, por exemplo. Aí nesse caso nós podemos apagar ou não o bloco principal e os blocos que estão inseridos dentro deles, portanto, se eventualmente não estão a ser utilizados no desenho. Portanto, o ideal seria, portanto, se o nosso objetivo é limpar absolutamente tudo, então vamos também fazer a limpeza dos itens que estão, portanto, lá dentro de blocos dentro de blocos. De seguida faço Purge All e ele faz-me então a limpeza. Aparece ainda aqui um bloco por limpar, clico novamente Purge All e ele já me desapareceu. Portanto, isto quando não resulta de uma vez só, faço a segunda vez e ele passa a fazer essa limpeza na totalidade. De seguida faço Close e agora se eu tentar gravar o fecheiro, gravar sobre ele próprio, assim que quero gravar, e agora se verificarem eu tenho o fecheiro BAC, que era a minha anterior gravação, e tenho o fecheiro DWG, e se repararem o fecheiro DWG tem metade do tamanho do fecheiro BAC, ou seja, eu com esta operação de limpeza eu consegui reduzir o tamanho do fecheiro para metade e assim poupar espaço no meu disco. O fecheiro BAC, se eu achar que já não preciso dele, faço Delete e elimino, coloco na reciclagem se eu assim o desejar.